No vídeo de hoje nós vamos trazer informações sobre o Cadastro Único, sobre o Renda Brasil e tirar várias dúvidas que vocês nos perguntaram e a gente vai responder. Só que a forma que a gente vai responder não vai ser pergunta por pergunta. Nós vamos fazer tipo uma aula e as perguntas elas vão se respondendo só. Por que isso? Porque a gente viu essa necessidade de explicar para vocês que não tem a dimensão do Cadastro Único, para vocês que nunca fizeram uma entrevista e como deverá se comportar nessa entrevista, o que dizer, o que falar. Por que isso, Léo Maroto? Porque nossa caixa do direct ela amanheceu cheia de perguntas relacionadas ao Renda Brasil e ao cadastro. Esse fim de semana foram várias dúvidas sobre o Renda Brasil. Eu estou percebendo que o pessoal está se preocupando muito com o Renda Brasil, certo? Tem essa preocupação da pandemia, tem a preocupação do auxílio e o Renda Brasil está sendo mais uma preocupação. Então, para tirar essas dúvidas, eu resolvi fazer essa aula e é bom que você acompanhe. Por que seria bom? Porque você acompanhando, você vai tirar várias dúvidas, você vai ter compreensão da dimensão da entrevista, da importância da entrevista, do que você deve dizer na entrevista, tá certo? Porque lembrando que ele é um documento federal e tudo que você responder e assinar, você responde por cada palavra, por cada valor, por cada vírgula colocada no seu cadastro. Então é bom vocês terem a dimensão isso, que é um documento federal, e vocês vão responder pelo que vocês disseram, tá bom? Quero pedir a vocês desculpa ao som de fundo e pedir outra coisa. O canal está tentando bater a marca de 50 mil inscritos. Por que a gente quer bater essa marca? Porque o YouTube ele vai liberar outras ferramentas de informação que vão deixar a gente mais próximo, que vai ter essa conversa, tá certo? Porque atualmente com o número de inscritos a gente não pode fazer um chat programado, não pode fazer uma live programada. O que seria isso? Seria avisar vocês no próprio canal de vocês que uma live irá começar em 30 minutos, que uma live foi programada para um dia, para vocês ir se preparando. E a gente não tem essa função ainda. Com esses 50 mil inscritos, essas funções irão liberar para a gente, tá certo? Então, as perguntas foram: como me cadastrar para receber o Bolsa Família? Como eu faço esse cadastro para receber o Renda Brasil? Vocês percebem que tem uma similaridade com as perguntas? Onde devo ir? O que devo fazer? O que devo dizer? E quais documentos devo levar? Devo omitir informações porque o meu vizinho mentiu e está recebendo o Bolsa Família e também o auxílio emergencial. Eu respondendo a verdade, eu vou receber esse benefício? Então esse vídeo ele foi preparado para vocês que nunca fizeram uma entrevista. Aí o pessoal vai dizer assim: ah, Léo Maroto, mas eu recebi o auxílio, eu fiz um cadastro. O cadastro está lá, cadastro único. O cadastro que vocês fizeram, gente, é apenas 20% do cadastro completo. Uma entrevista geralmente demora 40 a 2 horas. Por isso que é bom você ter a dimensão que quando você for num posto de atendimento, você ter a dimensão que você poderá passar o dia para resolver esse problema e fazer essa entrevista e se cadastrar. Então é bom que vocês tenham essa dimensão, que uma entrevista lá realmente demora, tá certo? Então, para quem nunca fez, para quem já fez e não tem a dimensão do cadastro único, para quem quer saber qual cadastro vai fazer parte do Renda Brasil, todas essas informações nós vamos dar agora para vocês em uma aula. E ao longo da aula, ela vai se respondendo, tá certo? Então, vamos começar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Léo Maroto Play. Antes de começar a explicar, eu quero que duas coisas fiquem bem claras para vocês. A primeira é que a gente está se baseando nas informações do governo, tá certo? Para direcionar o cadastro único ao Renda Brasil. E segundo, que tudo que você disser na sua entrevista, tudo que você disser na hora de fazer o cadastro único, você irá responder judicialmente, tá certo? Vocês têm que ter a dimensão disso, que ele é um documento federal. Então, muito cuidado quando você for responder as perguntas, quando você for dizer e o que você for fazer, tá certo? Então, vamos lá. Gente, geralmente, quando você vai fazer esse cadastro único, você vai pedir para se inscrever no Bolsa Família e possivelmente agora no Renda Brasil.
vocês têm que procurar o CRAS da sua cidade. Geralmente em cada bairro existe um CRAS, tá certo? Mas tem cidades que não tem o CRAS. Então eles usam a Secretaria de Ação Social, tá certo? E direcionam essas entrevistas, direcionam esse atendimento ao Bolsa Família nessa secretaria. E existem também cidades menores que geralmente todo o atendimento é feito na prefeitura. Então, o lugar que você deve ir buscar, primeiro é no CRAS, ver se no seu bairro tem um CRAS. Se não tiver no seu bairro, você procura um CRAS na cidade. Se não tiver o CRAS na cidade, você procura a Secretaria de Ação Social da sua cidade. E se também não tiver, se o prédio da secretaria for na prefeitura, você vai fazer todo esse cadastro na sua prefeitura, tá certo? Segundo, quando você for pedir, você não vai chegar pedindo para fazer um cadastro do Bolsa Família, nem um cadastro do Renda Brasil. Você primeiro tem que se inscrever no cadastro único. O que seria esse cadastro único? O cadastro único é um cadastro de informações que o governo pede, tá certo? Ele quer saber como está a situação da sua casa, para depois desse cadastro pronto, ele analisar e lhe direcionar aos programas que você possivelmente poderá fazer parte. Apesar de cada programa social ter um cadastro específico, todos os programas eles são direcionados pelo cadastro único. Aí você vai dizer assim, Léo Maroto, eu recebo o BPC, eu recebo outro benefício e não precisou fazer esse cadastro. Não precisou por causa da pandemia. Mas agora, todo o programa social terá que passar pelo cadastro único. Para você receber um auxílio que seja, um benefício que seja, você tem que se cadastrar no cadastro único, depois o governo vai direcionar. E vocês que já recebem, vocês também terão que fazer esse cadastro, tá certo? Geralmente, quando você vai num posto de atendimento, dependendo da cidade, também isso vai por cidade. Tem cidades que o atendimento é por ordem de chegada, em cidade pequena, mas em cidades grandes você tem que fazer o agendamento para essa visita. Então, dependendo da situação da sua cidade, você poderá ser atendido por ordem de chegada, ou você terá que agendar essa visita, tá certo? Você está se perguntando quais os documentos eu devo levar? Bom, você vai ter que levar todo o documento seu, toda a sua documentação, todos os documentos de quem mora na casa. Aí você está se perguntando, mas meu filho nasceu agora, eu não tenho um CPF dele. Levo a certidão de nascimento, para você incluir a criança. Mas aí só é isso? Não, você vai ter que levar a carteira de trabalho e um comprovante de residência. Por que a carteira de trabalho? Porque é feito a base em cima da carteira de trabalho. Entenda. O governo ele analisa o seu ganho, divide pelo número de pessoas e dependendo desse ganho, dessa renda per capita, você é direcionada para os programas. Vou falar de um jeito mais claro. Na sua casa são 5 pessoas, certo? Só apenas 3 trabalham. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar o ganho dessas 3 pessoas, juntar esse valor e depois dividir pelo número de pessoas que estão morando com vocês, que estão na residência. Aí, dessa renda, dessa base, você vai poder ser direcionado para o Bolsa Família ou para o Renda Brasil, se o Renda Brasil usar o cadastro único, como eu tenho certeza que vai. Mas se ele for usar outro cadastro específico, não tem problema, porque o cadastro único vai ser feito para análises. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é a primeira vez que o governo ele insinua que o cadastro único será feito a base do cadastro único para fazer essas análises. Aí você diz, mas você tem certeza disso? Sim, porque a análise vai ser feita em cima do pessoal que está recebendo auxílio. O que de comum tem o pessoal do Bolsa Família, o pessoal do auxílio emergencial e o pessoal que tinha cadastro único e não recebia nenhum desses benefícios? O cadastro único. Então, a base do Renda Brasil será o cadastro único. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, vamos continuar. Quando você chegar para fazer a entrevista, não vai ser só uma entrevistazinha. Vai ser uma entrevista. E você tem que estar ciente de tudo que você disser, você irá responder, tá certo? Onde você mora? Aí ele vai querer saber o bairro, a rua, a cidade, se é sítio ou não. Por que ele vai querer saber isso?
Porque depois que você fizer essa entrevista, certo? Em algumas ocasiões, as pessoas dos programas, elas vão fazer uma visita para vocês para comprovar se o que você falou é realmente verdade. Por isso que eu digo, tenham muito cuidado no que vocês vão dizer. Pelo amor de Deus, não omitam informações. Pelo amor de Deus, não mintam no cadastro. Falem a verdadeira situação. Vocês estão dizendo assim, mas por que eu devo ser verdadeiro se o meu vizinho não foi verdadeiro? Mas em algumas ocasiões está acontecendo agora. O seu vizinho não foi verdadeiro, recebeu o auxílio e vai estar com processo. Por quê? Porque o vizinho que mentiu, que não recebia nenhum ganho, trabalha em prefeitura. O vizinho que mentiu, que não recebia nenhum ganho, tem carteira assinada. O vizinho que mentiu, que não tinha nenhum ganho, está recebendo algum outro benefício do governo. E agora vai ter que devolver o dinheiro do auxílio e vai responder um processo. Por isso que eu digo para vocês, tenham cuidado no que vocês vão responder, porque vocês já estão dizendo, vocês respondem por tudo que foi falado, tudo que foi dito e tudo que foi escrito. Então, depois que você disse onde você morava, eles vão querer saber como é a sua casa. Você vai detalhar como é a sua casa, o número de vãos, se é de cimento. Milimetricamente, você vai ter que falar tudo sobre a sua residência. Tudo que eles perguntar, vocês vão ter que dizer, tá certo? Depois eles vão querer saber de você, o seu perfil, a sua escolaridade, o seu trabalho, o seu ganho, se você tem doença, se toma remédio controlado. Por que isso? Porque dependendo da situação, existem pessoas que recebem benefícios, um auxílio doença. Por isso que tem essa pergunta no cadastro. E por fim, se você for maior de 16 anos, você vai ser nomeada responsável familiar. Já está dizendo, nomeada responsável familiar. Você vai ser responsável pela família. Por tudo que acontecer na família, você será responsável. Eu disse onde morava, falei como estava a situação da minha casa, fiz o meu perfil completo, fui até nomeada responsável familiar. Então agora eu vou para casa aguardar receber meu benefício, não é isso? Negativo. Todo esse perfil, toda essa entrevista que foi feita com você, você vai ter que responder a cada membro da casa. Se são 5 pessoas na casa, serão 5 perfis diferentes que serão analisados pelos cadastradores e você terá que responder. Por isso que é bom, gente, vocês terem convicção do que vocês vão responder sobre esses membros da casa. Por quê? Porque por mais que vocês deem um documento, a documentação, o entrevistador ele vai querer saber se você está omitindo informações. Por exemplo, chega no cadastro do seu esposo. Seu esposo tem carteira assinada. Mas vocês com medo, até às vezes no desespero, vocês dizem que o seu marido não tem carteira assinada. Quando o cadastrador for abrir a carteira e ver que está assinado, o cadastrador vai dizer, tu disse que ele não tinha carteira assinada, certo? Mas está aqui, tu disse que ele não ganhava nada. Mas está aqui, a carteira assinada do dia tal ao dia tal. Daí o cadastrador ele já vai ter uma noção que você está querendo omitir informações. Então, ele se baseando nessa omissão, ele vai mandar uma pessoa responsável para fazer uma visita na sua casa. Então, muito cuidado com o que vocês vão dizer, tá certo? Na sua entrevista. Muito cuidado com as respostas que vocês vão dar com os membros da casa, porque vocês têm que ter convicção que é um documento federal. Eu vou falar isso o vídeo todo. Por quê? Porque vocês respondem por tudo isso. Você me pergunta assim, mas isso aí não vai dar em nada. Várias pessoas deixaram de receber o auxílio emergencial nessa situação, nessa pandemia, justamente por essa mentira, por essa omissão, certo? Várias pessoas mentiram, várias pessoas omitiram. E quando foi feita essa análise mais rígida, pegaram essa mentira e essas pessoas deixaram de responder, deixaram de receber o auxílio por essa omissão. Não responderam no cadastro, se omitiram e agora para receber o auxílio numa pandemia não receberam. Por quê? Disseram que o marido não tinha carteira assinada. Disseram que o marido não tinha ganho. E quando foram ver, era um funcionário público, funcionário do governo, no caso do Estado, recebiam auxílio doença, tinham carteira assinada,
e omitiram. Então, nesses casos, essas pessoas não receberam o auxílio emergencial. E teve outras pessoas que conseguiram pular o sistema, receberam uma, receberam duas e até receberam 3 parcelas. Conseguiram receber a terceira parcela agora. E foram descobertas. Terão que devolver o dinheiro. Responderão judicialmente, tá certo? E ganharam uma dor de cabeça sem necessidade. Porque se você tem convicção, gente, que você recebe um salário, vocês têm convicção que essa pandemia são para as pessoas que estão passando por uma dificuldade maior que a sua, e vocês tentam bular o sistema, uma hora vocês são pegues. E essas pessoas foram pegas. Por isso que eu digo para vocês, quando vocês forem fazer o cadastro, não omitam informação, respondam tudo direitinho. Ah, mas o meu vizinho... Gente, vocês não respondem pela mentira do seu vizinho, não. Vocês vão responder pela sua omissão, vocês vão responder pela sua mentira. Se o vizinho mentiu ou não, é problema dele. Se o vizinho mentiu, vocês denunciem. Olha, tem meu vizinho tal, assim, 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 ele é funcionário público, ele tem carteira assinada, vocês façam a denúncia. Aí vocês vão ver também quantas pessoas tem na casa desse vizinho. Digamos que o vizinho seja um salário mínimo para 7, 8 pessoas. Vamos dizer que aquele vizinho, só aquele vizinho trabalha e sustente 7, 8 pessoas. Vocês têm que ver também a renda per capita. Para vocês não pensar que o seu vizinho está mentindo, está omitindo. Vocês têm que ter toda essa base, vocês têm que ter essa convicção de análise para vocês fazerem uma denúncia, para vocês terem a compreensão no cadastro, tá certo? Então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Por que eu resolvi fazer essa aula? Primeiro, pelos vários pedidos para a gente responder essas perguntas. Eu acredito que todas as perguntas foram respondidas. Mas sempre tem alguma dúvida, então vocês deixem nos comentários que a gente vai responder assim que possível. E outra, porque existem várias pessoas que fizeram o cadastro do auxílio, mas não tem essa dimensão de uma entrevista, como se comportar, o que dizer, tá certo? E a gente quis dar essa aula e explicar que é importante vocês dizerem a verdade, certo? Evitar admitir ou de omitir alguma informação. Porque se vocês omitirem ou vocês mentirem, irão pessoas na sua residência. E se for comprovado essa omissão e essa mentira, você irá responder judicialmente. Por isso que eu quis fazer esse vídeo para responder essas perguntas e tirar qualquer dúvida. Quero pedir para vocês que nos acompanham que divulguem o nosso canal, divulguem esse vídeo é importante. Claro, esse vídeo não vai sanar todas as dúvidas, mas pelo menos as perguntas que foram feitas eu consegui responder. E divulgar para o máximo de pessoas que vocês puderem. A gente está querendo bater uma meta de 50 mil inscritos para melhorar a informação e melhorar esse contato com vocês. Então, se você é inscrito, ative as notificações, tá certo? Que é muito importante vocês ativarem essas notificações para não perder nenhum vídeo. E você que é novo no canal, você gostou do nosso vídeo, se inscreva, tá certo? Até a próxima.